Olá, queridos! O vídeo de ontem foi muito visto, muito comentado, e a gente falou sobre a diferença entre probabilidade e possibilidade, não é? Para ajudar a gente a gerenciar a ansiedade nesse momento de crise aí com o Covid-19, com o coronavírus. Hoje eu quero falar de mais uma ferramenta para te ajudar a gerenciar a sua ansiedade. Ansiedade tem a ver com dificuldade de lidar com a incerteza, não é? E tem a ver também com uma forte necessidade de controle. Em situações de crise como essa, a gente tenta controlar para poder se acalmar. É como se eu tivesse o controle de tudo, eu realmente conseguisse me acalmar. E aí, qual é a estratégia disfuncional que você faz? Isso antes do coronavírus, viu? Você já fazia isso, ficava olhando lá as redes sociais do ex, da ex, não é? Você ficava tentando mapear tudo de ruim que poderia acontecer quando você ia fazer uma viagem de avião. Tudo isso são tentativas de controle que a gente tem. Numa situação emergencial, a gente fica tentando estabelecer o controle também com pensamentos disfuncionais da seguinte forma: se eu imaginar todos os cenários possíveis, eu vou conseguir controlar. E aí a gente começa a entrar numa distorção cognitiva chamada e se? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E se acontecer aquilo? E aí a gente perde muito tempo pensando em todos os cenários catastróficos possíveis numa tentativa de controle, não é? A gente fica pensando, e se o meu vizinho pegar o coronavírus? E se o meu marido que é do executivo está tendo que trabalhar, se no caminho ele encostar numa maçaneta? E aí a gente começa a lidar com um monte de estratégias para isso, a gente enche o carro de álcool gel, a gente começa a ficar pensando que a gente tem que chegar em casa, trocar de roupa. Veja que a gente mistura estratégias adequadas com estratégias inadequadas de tentar ter o controle. E aí, qual que é a minha dica de hoje? E eu tenho aplicado muito para minha ansiedade. É pensar: o e se tá me ajudando? Esse tanto de e se que tá aí na minha cabeça, e se isso nunca passar? E se eu tiver que ficar em casa para sempre? E se a minha mãe? E se o meu pai? E se o meu... Ao invés de ficar pensando isso tudo, que é gastar a minha energia em algo que eu não tenho controle, como é que é para mim pensar da seguinte forma? E isso é um exercício. Se algo acontecer, eu vou intervir. Eu vou fazer o meu melhor, eu vou fazer o possível, eu vou fazer aquilo que eu dou conta, como eu já fiz ao longo de toda a minha vida. Você lembra? Todas as coisas ruins que já te aconteceram, na hora você teve estratégias para lidar com isso? Agora, se acontecer algo ruim, você também vai ter. Não é pensando nos cenários catastróficos que você vai conseguir controlar as coisas. Na verdade, quanto menos eu pensar no e se, e mais eu estiver no aqui e agora, mais imunidade psicológica eu vou ter, mais força psicológica eu vou ter para passar por esse período. Então, a dica de hoje é: controla o seu e se e entenda que o e se, embora te dê a sensação que você está controlando alguma coisa, na verdade só está te atrapalhando. Quando vier aquele tanto de pensamento, e se isso acontecer, isso aquilo acontecer, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, você fala bem alto, se você estiver sozinho em casa, ou então você fala bem alto no seu pensamento: stop, para! Eu não tenho esse controle. Qual o controle que você tem? E aí, mais uma estratégia: é eu separar aquilo que eu controlo daquilo que eu não controlo. Eu controlo aquilo tudo que eu aprendi nas diversas notícias. Eu controlo lavar as minhas mãos, o me isolar, eu controlo a questão das minhas roupas, de chegar, tirar, todas aquelas medidas que nos ensinaram. Isso eu controlo. Os e se's eu não controlo. Eu não controlo se alguém que eu amo vai adoecer ou não. Eu não controlo se o meu vizinho vai insistir em sair de casa ou não. Eu não controlo um monte de coisas. E o e se é essa tentativa disfuncional de controle, ok? Uma coisa que você controla também é não ficar assistindo tanto noticiário. Escolhe o da manhã, geralmente ele faz um apanhado geral, assista esse e entenda. Ficar assistindo e lendo todas as informações a respeito desse vírus também não vai me ajudar neste momento. Parece que eu estou no controle, mas é só uma ferramenta que pode estar aumentando a minha ansiedade. Mantenha-se informado, mas não mantenha-se super informado numa tentativa de controle. Tá bom? Amanhã tem mais. Amanhã eu quero falar de aceitação. Aceitação não como resignação, mas como uma ferramenta para lidar com a ansiedade nesse momento. Você vem? Te aguardo. Beijão!